Ok, vídeo passado eu tinha esse cenário, então desenhávamos esses círculos. Hoje eu vou modificar um pouco essa classe, né, que desenha os círculos, que é a classe Ball, e também vou mexer um pouco aqui com essa parte da superfície. Eu vou criar uma classe para essa superfície aqui, tá bom? Agora de volta ao programa, eu venho nessa classe Ball CPP, né, no arquivo CPP, venho aqui nessa parte do body e vou acrescentar a velocidade angular primeiro. Vou colocar uma velocidade angular aleatória entre menos 10 e 10. Eu vou seguir essa fórmula que eu estou colocando aqui no vídeo. Então, para o intervalo menos 10 e 10 vai ficar dessa forma. Agora eu vou colocar o seed, né, a semente aqui, no programa principal. Eu vou precisar da função time. Eu vou colocar o seedTime aqui em cima. Pronto. Vamos rodar agora. Tá vendo? Agora ela já tem uma velocidade angular, tanto para um lado quanto para o outro, né? Positivo ou negativo. Aí já não faz aquela pilha, né? Ela já cai. De volta aqui, agora eu vou colocar uma velocidade linear também. Nesse caso vai variar de menos 2 a 2, tanto em x quanto em y. Vou rodar agora. Tá certo? Bom, para desenhar o terreno eu vou precisar de um processo chamado tessellation. As primitivas do OpenGL, em geral, elas vão ser desenhadas de forma convexa para garantir com isso uma rapidez na hora de fazer o preenchimento do polígono. Essa função ela está aqui na glue.h, tá bom? Vou precisar incluir isso aqui no meu programa. E se você não utilizar isso, o que ocorre? Você vai passar esses 4 pontos aqui, mas na hora de preencher o polígono, não na hora de desenhar. Desenhar ele pode até desenhar dessa forma, mas na hora de preencher, ele vai preencher essa parte aqui, tá certo? Você não vai ver, você vai ver um triângulo e não esse polígono aí, tá bom? Então vejamos na prática agora no programa. Para criar classes surface, eu vou aproveitar aqui o boundary, tanto o boundary.h quanto esse boundary.cpp, que é estático, né? O objeto. Eu vou então criar e vou praticamente copiar, tá bom? Bom, criada a classe, eu vou transportar o boundary CPP e o boundary.h aqui para a classe o surface.h e surface.cpp. Bom, nesse caso aqui eu não vou precisar altura e largura. Tampouco vou precisar da posição, vou precisar de um vetor aqui de posições. Como eu disse aqui, vai ter os pontos da superfície. Na inicialização vou passar para ele os vértices e vou preencher com isso os pontos, né, da superfície que eu vou guardar. Além disso, então eu vou colocar aqui o identificador da minha superfície, porque eu farei essa superfície compilando ela logo no início da inicialização. Então aqui eu vou chamar essa rotina, então ela vai guardar o desenho, né? Como o OpenGL faz, ele guarda na memória, coloca para esse identificador daqui, tá bom? E na hora que eu precisar fazer o show, eu chamo apenas o identificador, tá certo? Então eu copiei tudo que estava aqui no boundary CPP, tá bom? Tudo que estava aqui. Eu copiei aqui para o Surface CPP e agora eu vou fazer os ajustes.
Então aqui, por exemplo, não preciso dessa posição, nem dessa parte aqui. Então o que ele fará aqui no início, e eu creio que na hora da inicialização aqui, eu vou inicializar esse identificador. Então logo no início ele já vai ter um identificador. Ele recebe os vértices aqui. E agora eu vou precisar passar isso para o meu polígono, né? Que no caso vai ser um chain shape. Mas antes disso eu vou criar então aqui um vetor. Então eu pego os pontos da superfície e vou criar um vetor com B2 VEC2. Já convertendo tudo isso aqui para metro. Não vai ser mais polygon shape. Então você está vendo aqui que o create loop, eu vou criar o chain shape, eu vou explicar agora. Ele recebe aqui os vértices e depois o número de vértices. Eu vou passar o data do vetor e o total de pontos. E aqui eu passo chain shape. Tá bom? Nessa parte é só isso. Eu vou só falar aqui um pouco rapidamente sobre o create loop. Bom, aqui no create loop, você tem que passar os vértices. Por exemplo, eu vou trabalhar com esse set aqui na primeira forma, né, que eu vou fazer da superfície. Você tem que trabalhar no sentido anti-horário, é só isso, tá bom? Lembra que você está caminhando nesse sentido e a sua mão direita vai ficar do lado externo. Então a normal, então o vetor normal ele vai estar apontando sempre para o lado externo, tá bom? Então ele vai considerar que esse lado aqui é o lado exterior e aqui dentro é o lado interior, tá bom? Então com essa parte aqui pronta, fica faltando apenas, dentro da rotina de inicialização, a gente mandar desenhar o polígono, né? essa cadeia. Então eu vou chamar essa função que eu vou criar agora, que é para desenhar essa superfície côncava. Lembrando que eu vou precisar do glue.h. Então aqui em cima eu vou precisar fazer a inclusão, mas antes disso eu preciso incluir no projeto a biblioteca glue32.lib. Ela já está no seu sistema, no Windows. Aqui. Tá certo? Então você tem que acrescentar essa biblioteca aqui, glue32. Agora aqui. Tá bom? Então você precisa incluir essas duas aqui, o Windows e o Glue. Se você colocar apenas no meu sistema, só o glue.h não funciona. E primeiro você tem que colocar o Windows, depois é que você tem que colocar o GLFW, tá bom? Então logo após você ter colocado, né, essa rotina para desenhar a superfície, aqui eu estou escrevendo a rotina, como funciona, né, essa função aqui. Então o primeiro passo aqui, eu estou colocando o container, onde eu vou guardar as coordenadas. Bom, eu estou colocando aqui como double, lembrando que surface points, os pontos são em VEC2, né, do GLM, e o VEC2 do GLM não tem apenas x e y, não tem mais dados. Então eu estou passando primeiro aqui tudo para um vetor de doubles, tá certo? Então no caso aqui eu tenho, se eu colocar 7 vértices, eu vou ter essas coordenadas, elas têm que ser em 3D, então vai ser 3 vezes 7, vai ser de tamanho 21. Então, mas isso aqui vai variar, né? Então estou deixando isso aqui como um container. A referência, você vem aqui na documentação, tá certo?
Glue Vertex aqui fala, tá vendo que eu preciso de chords 3. Eu vou passar aquelas chords como esse parâmetro nessa função que a gente vai ver daqui a pouco ali embaixo. Tá? Então, voltando aqui, daí eu estou colocando então o x e y, e a coordenada z eu estou colocando como 0. Aqui é padrão, essa rotina aqui eu estou deixando na referência o livro, né, que eu peguei, onde aqui simplesmente tem umas callbacks que você tem que anunciar. Aqui o objeto, o tessellator, né, é um ponteiro. Tá vendo? Eu estou chamando o glBegin, o glEnd, é como ele vai chamar agora, né, o glBegin. Esse tessellator, ele vai ficar chamando essas callbacks. Então, esses glBegin, glEnd, estão definidos aqui com esses parâmetros, tá bom? E aqui o vertex 3, que são 3 coordenadas, D de double, e o V porque está num array, né, ou um vetor, como queira. E essa parte aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Essa parte aqui é padrão, né? Daqui até aqui é a lista, onde ele vai guardar, tá vendo? Com esse ID, ele vai guardar tudo isso aqui dentro da memória, né? Ele vai guardar, eu só estou mandando compilar, eu não estou mandando ele mostrar na tela, ele guarda, coloca no local da memória com aquele identificador. Quando você precisar, só chamar o identificador que ele pega a informação de desenho. Então aqui padrão, tá vendo a cor? Aqui é como se fosse o Begin polígono que a gente está acostumado a trabalhar. Enfim, eu acho que aqui dá para você acompanhar. Aqui tá vendo? O vertex, como eu falei. Aqui o total de pontos da superfície, no caso 7, mas como eu falei é variável. E aqui lembra, a cada 3, né, o chords é esse vetor que ele vai guardar 1, 2, 3, depois ele guarda de novo 1, 2, 3. Então isso aqui é um dado, depois isso aqui é um dado. Então aqui eu estou multiplicando por 3, multiplicando por 3. O primeiro passo aqui é mostrar aonde estão os dados. Então ele diz, olha, o endereço está aqui, depois ele diz o endereço está aqui. E aqui essa parte ele pega os 3 dados, né? No caso você tem que passar esse outro parâmetro aqui. Então ele pega esses 3 aqui. Depois ele pula, pega esses 3 aqui, tá certo? É só dar uma olhada na documentação, tá bom? É isso. No final não esqueça de deletar o objeto tessellator, tá bom? Bom, eu deixei aqui a função show do boundary como era, né? Era dessa forma, eu copiei para cá, mas você não vai precisar dessa parte. Deixa eu apagar aqui. Nada disso. Isso aqui também não. Aqui vai ficar apenas... Então agora a rotina show vai ficar assim, ele vai simplesmente chamar a lista, tá bom? Com o identificador. Agora vamos lá para o programa principal. Então agora eu vou incluir o surface. Vou apagar isso aqui também. Esse ground agora é surface. E aqui eu vou inicializar alguns vértices. Tá certo? Então eu passei aqui aqueles 7 vértices, né, que eu coloquei naquela ordem, como eu falei, anti-horário. E pronto, aqui está a inicialização. O resto eu vou manter. Vou rodar aqui agora. Não apareceu nada. Isso aqui, peraí. Aqui normalmente o problema aqui, ó, é com esse identificador. Eu vou retirá-lo daqui. Vou colocá-lo aqui na hora da inicialização mesmo. Tá bom? O erro deve estar aqui. Vou rodar novamente. Agora apareceu a superfície.
certo? Para mostrar a versatilidade, né, dessa superfície, eu vou simular algumas superfícies distintas dessa, né, aleatoriamente. Então aqui eu vou comentar essa parte. Eu vou acrescentar um novo código aqui. Pronto. Então eu estou criando agora os vértices dessa forma. Estou colocando uma altura máxima, altura mínima, e acrescentando os 4 vértices iniciais. Depois tem um número de subintervalos, tem um incremento. Aí eu vou criando os vértices dessa forma aleatória, tá bom? Seguindo aquele padrão daquela fórmula que eu coloquei aqui no início, tá bom? Vou rodar aqui. Uma outra forma. Vou diminuir aqui o tamanho das bolas. Outro cenário agora. Bom, tá funcionando direitinho. Eu vou terminando por aqui então, tá certo? Até logo, tchau.